FM, a entrevista do dia. Bom dia, o quadro Entrevista do Dia no ar, 7h45, horário oficial do Brasil, manhã da sua hoje, quinta-feira, dia 29 de setembro, começando o nosso quadro Entrevista, o bate-papo do dia. Nesses dias e até hoje um pouquinho mais tarde, né? Em função da propaganda eleitoral gratuita. Amanhã a gente volta ao nosso horário normal, às 7h30, tá certo? As informações aqui do quadro Entrevista, que tem o oferecimento para Super Farmácia São Jorge. São 38 anos de tradição, Farmácia do Juarez aqui no centro, Avenida Santa Catarina, telefone 3325-4123. Farmácia São Jorge, a farmácia do Juarez, que tem um atendimento familiar, inclusive com história e trajetória e tradição, com 38 anos de história. Farmácia São Jorge anunciando o quadro Entrevista na manhã chuvosa, instável da sua quinta-feira. A temperatura baixou um pouquinho agora na casa dos 13 graus, né? 12,8, 13 graus, vai oscilando. Quando fizemos a primeira leitura por volta das 4h45 da manhã, estávamos com 13 graus e a chuva sendo registrada aqui na capital da hospitalidade. São 7h46, bem, quadro Entrevista hoje, pauta eleições 2022, até porque nós temos o pleito no próximo domingo e as orientações a gente tem intensificado aqui na nossa programação. Afinal, a propaganda eleitoral já está no ar, mas tem todas as orientações para o dia da votação, que é o foco, eleitor. E aqui hoje estamos recebendo nos estúdios a participação do servidor do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, chefe de cartório da Justiça Eleitoral da Comarca de São Carlos, Everton Hetzel, está aqui conosco para falar um pouquinho e trazer orientações em relação ao pleito do domingo. Everton, seja bem-vindo, bom dia. Olá, bom dia Elvis, bom dia ouvintes. Muito bem, vamos às orientações aqui, ó. Primeiro fato que a eleição, domingo, com o seu horário tradicional, aquele de votação, né, Everton, que é aquele direto, né? Isso, das 8 às 17 horas. Das 8 às 17, não fecha, cada um nas suas sessões. Só aqui em São Carlos são mais ou menos, na comarca são 74 sessões, né? Exato. Em São Carlos, 29 sessões. 29 sessões, daí tem os dois demais municípios. Cunhataí, Caxambu do Sul, Planalto Alegre e também Águas de Chapecó, que totalizando aí 74. Orientações, biometria, Everton. Então, Elvis, toda eleição, o cadastro eleitoral, ele fecha 151 dias antes da eleição. Portanto, desde o dia 4/5 desse ano, o cartório eleitoral já não faz títulos novos, não altera dados do título. E com relação à biometria, desde a pandemia, a Justiça Eleitoral como um todo, em todo o Brasil, não faz mais a coleta biométrica. Portanto, quem fez o título pós-pandemia não tem a coleta da biometria. Esses eleitores poderão votar normalmente, então votam eleitores com e sem biometria. Certo. Com biometria coletada pela Justiça Eleitoral ou com biometria importada de órgãos como o Detran ou a Secretaria de Segurança Pública, que é quem emite a identidade. Certo. Então é tranquilo. Quem não compareceu à revisão do eleitorado, que aconteceu em todos os municípios aqui da nossa circunscrição, lá em 2019, que foi o último prazo, o tribunal regularizou provisoriamente esses títulos. Certo. Então essa pessoa não tem biometria, estava com o título cancelado, já em 2020, foi regularizado, a pessoa pôde votar. Depois o título voltou a ficar cancelado e agora foi regularizado novamente para votação e volta a ficar cancelado depois. Então essa pessoa um dia terá que comparecer na Justiça Eleitoral e fazer a biometria quando retornarmos a coletar a biometria. Mas hoje ela está apta a votar aí no caso. Todos estão aptos, quem tem ou não a biometria coletada, a não ser que o título dessa pessoa esteja cancelado por outro motivo. Certo. Ou suspenso também por outro motivo. Certo. Aí a gente orienta o eleitor que previamente consulte a sua situação eleitoral, pode entrar no site do TSE, tse.jus.br, e lá consultar a situação do seu título. Motivos de cancelamento, por exemplo, de um título, é que se a pessoa faltou a 3 eleições seguidas e não justificou ou não pagou as multas. Aí está com o seu título cancelado e não tem mais agora como regularizar. Certo. Então não pode votar daí não, também, né? Consequentemente, neste não caso aqui, né? Nesse Exato, caso específico. Nesse caso específico. Quem está com o título regular votará normalmente. Legal, então tá aí. Destaque aqui para cargos em disputa nessas eleições e a ordem de votação. Algo bastante pedido, e até falei para o Everton aqui em off, que é o beabá da situação aí, né?
É o beabá e às vezes justamente por ser uma coisa simples, o eleitor acaba se atrapalhando, vai com muita confiança, né? Por isso que a gente indica para levar o lembrete, né? A antiga colinha, que era chamada. Então pode levar, sim, anotados os números dos seus candidatos, tá? E observar, porque toda urna eletrônica no Brasil inteiro vai ter uma ordem de votação já definida em lei. E essa ordem é, primeiro, o eleitor vai votar para deputado federal. Então a tela da urna, assim que o mesário habilitar ele para votação, já estará aparecendo ali o cargo de deputado federal, são 4 dígitos, o eleitor tem que ir passando essas fases, votar para deputado federal, depois deputado estadual, 5 dígitos, senador, 3 dígitos, governador e por último é o voto a presidente. Então o eleitor tem que passar pelos cargos anteriores, seja votando em um candidato, votando em branco ou anulando o seu voto, mas dando confirma para pular para o próximo cargo, até chegar ao voto do presidente da República. São 5 votações aí, tá bom, minha gente? Exato. Começa pelo deputado federal, estadual, senador, governador e posterior, o último, então, para presidente. Isso. Né? Importante destacar que há uma certa dúvida também do eleitor quanto a isso. Anular o voto para um dos cargos não anula o voto do cargo seguinte. Votar para um partido em um cargo e votar para um candidato de outro partido em outro cargo também é normal. Isso é uma liberdade do eleitor. Certo. Uma novidade para essa eleição que eu gostaria de chamar a atenção para que nenhum eleitor estranhe, que na tela da urna haverá lá a indicação lá para as pessoas que são surdas. Isso. Haverá a língua de sinais. Né? Então a tradutora de Braille, né, ali estará aparecendo ali na tela da urna. Outra questão é que o eleitor errava muito o voto ao teclar o número do candidato e imediatamente confirmar. Então, nesse caso, para essa eleição, houve a implementação de um delay. Ou seja, o eleitor tem que digitar o número do candidato, verificar lá que é ele, olhar a foto do candidato e aguardar um segundinho para daí sim teclar o confirma para fazer o seu voto. Se teclar logo confirma, não acontece nada também, é só teclar novamente para daí passar para o próximo cargo. Certo. Não implica em nada, minha gente. Não. É só um tempo dado pelo próprio sistema aí para que seja homologado, né, com o próprio voto ali em relação ao eleitor, né? Então, isso tudo relacionado aqui com a votação aí, minha gente. A novidade aí com a linguagem, né, de sinais que vai estar disposto também, aparecendo junto à tela aí da própria urna eletrônica, né? Justificativas, Everton. Então, o eleitor ele pode justificar quantas vezes ele quiser, desde que justifique, né? Quem justificou em eleições anteriores pode justificar nessa novamente. E quem precisa justificar? É quem está fora do seu domicílio eleitoral, entendido como município. Então, se você está fora do seu município, aí você justifica aonde? Em qualquer sessão eleitoral, ou você baixa, ou já tem no celular o e-título. Quem já tem o e-título pode justificar sem enfrentar a fila da sessão eleitoral. Então, se você está numa cidade que não é a sua de votação, você baixa previamente o e-título. No dia da eleição não vai ser possível, então já recomendo que se baixe hoje ou amanhã. Baixe o e-título e no dia da eleição vai estar habilitado a possibilidade de justificar pelo e-título. Então, essas são as formas de justificativa, né? Isso. E quem justifica são as pessoas que são obrigadas a votar. Não precisam justificar os analfabetos aí de qualquer idade, né? Os menores de 18 anos, tá? E os maiores de 70, porque esses também é facultado o voto, maior de 70. Maior de 70 e acima de 18 no caso, né? Exato. Tem que estar justificando aí. Essa da justificativa é algo bastante que o pessoal tem mencionado, mas aqui foi bem explicado. E tem mais uma opção aí que tem o aplicativo e-título, como o Everton mencionou aí, mas aí cabe a cada um, né? Isso. Da sua possibilidade. E na impossibilidade de estar indo na sessão eleitoral ou usando o e-título, cito o exemplo de uma pessoa que está doente no hospital e tal, ela terá
até 60 dias pós-eleição para justificar, que pode ser pela internet. No entanto, essa justificativa aí sim deverá ser acompanhada de um documento comprovando o porquê não votou e o porquê não conseguiu justificar no dia. Legal, tá sim. Explicado então aqui. Certo. Relação às eleições 2022, minha gente, estamos ouvindo aqui o servidor do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, o chefe de cartório da Justiça Eleitoral da Comarca de São Carlos, o Everton Hetzel, aqui tirando dúvidas e trazendo orientações relacionadas às eleições do próximo domingo, dia 2 de outubro. Locais de votação, Everton. Aí nós temos outra explicativa, né? Isso, assim, não houve aqui na nossa circunscrição eleitoral, dos 5 municípios, não houve nenhuma alteração dos locais de votação. Então, todo eleitor já conhece da eleição municipal de 2020 o seu local de votação, né? O importante é que ele saiba a sessão eleitoral onde ele vota e, por isso, ele precisa consultar ali no título do eleitor, saber a sala que ele vota. Sala e sessão seria a mesma coisa. Então, sabendo a sessão que ele vota, ele vai se orientar melhor no local, na chegada do local de votação e procurar a sala certa, porque o eleitor só consegue votar naquela sala determinada, naquela urna da sua sessão eleitoral. Para votar, é necessário levar um documento oficial com foto. E por isso o título ele permanece só como forma de consulta da sessão eleitoral. Outra questão é que o título mudou um pouquinho o modelo. Quem fez o título depois da pandemia é um papelzinho branco comum que pode ser emitido inclusive hoje no site do TSE. Para quem, caso queira consultar a sessão que vota, pode emitir uma segunda via do título no site do TSE. Né? Ou baixar o aplicativo e-título, que daí, se a pessoa fez a biometria, vai ter a foto no e-título e serve até como documento de identificação. Também. Muito bem, então tá aí, as informações aí. Tem os mesários lá que também fazem as orientações também lá, né? Sim, com certeza. Os mesários, todos treinados já, capacitados por nós e também por EAD e pelo aplicativo Mesários, que eu gostaria até de fazer um agradecimento todo especial a esses cidadãos, né, que estão ali, embora convocados pela Justiça Eleitoral, muitos voluntários também, mas todos convocados, são pessoas da comunidade que a gente selecionou, que o sistema lá seleciona, e são pessoas que estarão ali, são eleitores, também, e esses são os principais fiscais da Justiça Eleitoral no dia, né, porque eles estarão ali trabalhando para a comunidade. Também. Então, uma forma de valorizar o mesário são aquilo que a Justiça Eleitoral concede a eles, como dias de folga, isenção em concursos públicos estaduais, agora com a lei de 2020, e outros benefícios, auxílio alimentação que será pago. Enfim, o mesário é um indivíduo ali importante na eleição. É um braço direito ali para o pessoal que com chega, certeza. Inclusive também para a própria Justiça Eleitoral. Nós também temos lá os técnicos, né, só um parênteses aí, porque o pessoal da técnica, inclusive, que vai estar de plantão, inclusive, municípios, 2 aqui em São Carlos, que atende Águas e Chapecó também, e um em cada um dos municípios, né, Cunhataí, Caxambu e Planalto Alegre. Exato. Né? Essas pessoas foram contratadas, são chamados técnicos de urna, por uma empresa terceirizada, né, para prestar assistência aos mesários naquilo que se referir à urna eletrônica. Contingência lá, né? Exato. Então tá aí, esse pessoal aí também, um abraço e fica o reconhecimento aqui, inclusive também, né? O destaque fica por conta aqui, ó. Bem, falamos dos locais de votação, das sessões aqui. Agora, o que pode e o que não pode aí? Então, eu vou falar do eleitor, Atenção. Primeiramente, tá? O eleitor, ele pode se manifestar de forma individual e silenciosa no dia da eleição. Portanto, o eleitor que quiser ir com a sua camiseta, com o seu adesivo de candidato, isso é permitido, sempre foi assim, há muito tempo é assim, né? Desde que seja isso, a manifestação individual, né, e silenciosa da preferência do seu candidato é permitido. O que não pode é pessoas aglomeradas, manifestação verbal lá dentro da sessão eleitoral, seja onde for, então não pode aglomerar. Inclusive a gente faz um apelo todo especial ao eleitor que quando ele adentrar, principalmente nesses locais de votação maiores, ele dirija-se à sua sessão eleitoral imediatamente, permaneça em fila se houver,
realize o seu voto e se retire do local de votação, justamente para não aglomerar até ali dentro. Tem pessoas que ficam ali muito tempo dentro por outros motivos e outras intenções. Né? Então, nesses locais maiores, inclusive, haverá o chamado auxiliar eleitoral do juiz eleitoral, que são pessoas aqui do fórum da comarca, servidores da justiça ou ex-parceiros nossos ali da justiça eleitoral, que estarão ali monitorando essa questão não só do eleitor, como também dos fiscais de sessão eleitoral. Há muito tempo aqui na nossa circunscrição a gente adota uma sistemática com relação aos fiscais, que o fiscal ele é fiscal de sessão eleitoral, então ele permanecerá lá na sessão eleitoral, que é onde ocorre a votação, ele é fiscal da votação. Então uma orientação aos fiscais de que eles permaneçam lá, que não fiquem do lado de fora, como era um tempo atrás que a gente enfrentou isso, o fiscal ficava abordando o eleitor, cumprimentando, constrangendo às vezes o eleitor, e isso acabou já há 3, 4 eleições. A gente vem adotando essa prática com os auxiliares, né? Que o auxiliar cuida ali da parte externa e o fiscal cuida lá dentro. Então, quem for ser fiscal no dia da eleição já sabe que ele sim, aí fiscal, fica lá dentro, e o fiscal, ele sim, ele não pode estar com roupa padronizada, nem com inscrição de pedido de voto, porque ele vai estar lá dentro da sessão eleitoral. Então, não pode os fiscais combinarem roupa para irem todos de uma cor de roupa, o outro partido com outra cor de roupa. Isso não. Cada um vai com a sua roupa que escolher em casa, não pode combinar a cor de... Certo. Ele é um fiscal, justamente para ser imparcial ali, né? Para fiscalizar. Fiscal do partido, no caso que eu me refiro. Então, para não influenciar aí, né, minha gente? Em relação... Bem, a cabine de votação também tem uma orientação, mas essa é nova. Nova, mas era... o celular na cabine lá. Isso aí já não é novidade. Desde a lei eleitoral de 97, é proibido o eleitor portar celular na cabina da votação. Por quê? Para impedir que haja o registro do voto, porque é uma garantia constitucional de que o voto é sigiloso. Então, para evitar, às vezes, coações, o eleitor compra e venda de voto para ele comprovar ali que votou num determinado candidato. Então, sempre isso é um crime eleitoral, né? Não pode entrar na cabina com o celular. Por outro lado, também não é necessário entregar na mão do mesário o celular. Ninguém vai pegar o seu celular, eleitor. Aqui na nossa circunscrição, a gente sempre adotou uma mesa de apoio, que é colocada ali antes da cabina, próxima à vista de todas as pessoas que estão ali, os fiscais, os mesários. O eleitor simplesmente deixará o seu celular nessa mesa de apoio e irá à cabina realizar o seu voto. Na saída, ele retorna e pega seus pertences normalmente, e aí você pega o documento de identidade, aquele comprovante de votação, e se retira. Tudo bem, então tá aí. É só a explicativa aí em relação ao celular na cabine, que levou uma repercussão maior em função de uma determinação do próprio STJ, né? No caso do TSE, em relação a isso, que tomou proporção maior, mas algo que já tinha sido aí orientado, né? O destaque aqui, para a votação, em relação ao dia da votação, o pessoal pediu aqui do horário, vamos repetir o que o Everton mencionou, já confirmando, das 8 da manhã até as 17 horas, de forma ininterrupta, nas sessões eleitorais aqui da comarca. Algo mais lá, Everton? Eu sei que tem mais recados. Eu gostaria de destacar, por exemplo, a questão da preferência para votar. O pessoal está perguntando, a gente vai fazendo ponto a ponto aqui, tá, minha gente? Vamos lá. A preferência para votar. Então, tem preferência para votar, acima de todas as outras preferências, é o eleitor maior de 80 anos. Aí, se vários eleitores maiores de 80 chegarem na sessão, eles vão ter a preferência conforme a ordem de chegada. Certo. Depois desse preferencial maior, que é o maior de 80, os demais maiores de 60 anos aí também têm preferência, e junto com gestantes, deficientes, pessoas com criança no colo, todos esses têm preferência igual. Certo. E aí se postam na fila conforme a ordem de chegada. Simples assim. Paralelo a isso, teremos a outra fila dos não preferenciais. Porém, a preferência também não é exclusividade. A gente orientou os mesários que atendam 4, 5 pessoas da preferência, e aí chamem 1 ou 2
não preferencial, para que aquela fila também Ande, possa andar. Certo. Possa andar. A gente recomenda que as pessoas votem desde as 8, então as urnas já estarão aptas. O mesário, aí sim, ele estará chegando na sessão a partir das 7 da manhã para preparar toda a sessão, fazer os procedimentos lá com a urna, que é a emissão da zerésima, que é o comprovante que não há votos naquela urna. Uma outra novidade para esse ano que a urna também vai imprimir o resumo da zerésima, que será fixado na sessão eleitoral, para que qualquer eleitor lá verifique lá que realmente iniciou a votação, então, sem nenhum voto naquela urna. Inclusive, as urnas foram configuradas aqui na cidade de São Carlos, para todos os municípios. Fomos nós que configuramos essas urnas com a presença do juiz eleitoral, com a presença do Ministério Público, OAB e até imprensa. O Elvis foi testemunha ocular. Acompanhamos lá, disso, né? do trabalho incessante. E elas são habilitadas para começar a funcionar naquela data, né? Exato. Antes disso, ela não permite ser inicializada. Então, só a partir das 7 horas do domingo é que o mesário poderá emitir a zerésima. E a partir das 8 da manhã, ela habilita para o início da votação. Tudo bem. Todas elas aí de forma já alimentadas, né, para com esta programação aí do dia 2. Inclusive tem todo o trabalho de contingenciamento, quando necessário, da troca de urna. Algo que não é muito corriqueiro aqui, né, mas sempre tem alguma coisa, né? As urnas que nós vamos usar aqui na comarca são urnas 2013 e 2015, né? Tem locais como Chapecó, por exemplo, vai usar já a urna 2020, que é o último modelo, mas no geral apresentam poucos problemas. Os maiores problemas da urna eletrônica são daquela pecinha que se coloca à frente da urna. Muitas vezes o eleitor vai desavisado, vai sem orientação, e é por isso que a gente está aqui, para que aquele eleitor, o ouvinte que está agora nos ouvindo, possa ficar bem orientado para não errar na hora do voto. Acontece muito da pessoa receber propaganda de outro estado, por exemplo, para deputado federal, e gostar da proposta do candidato, enfim, e querer digitar aquele número de outro estado. Embora o cargo seja o nome deputado federal, os deputados federais, deputados estaduais e senadores, a eleição é estadual, vota só para candidato do estado. Então, às vezes o eleitor digita um número que não existe, nenhum candidato, e não aparece a foto, por isso vai aparecer lá voto nulo, porque ele está votando num candidato não registrado no estado, por exemplo. Então é um erro de boa fé que o eleitor está ali, e o mesário vai estar orientando o eleitor qual é o cargo que ele está votando no momento, e haverá na sessão eleitoral também a lista dos candidatos para ele fazer a consulta do número correto do seu candidato. Ele poderá teclar ali corrige, para corrigir, ele pode apagar aquilo que ele fez antes de teclar o confirma. Por isso aquele delay ali, aquela espera antes de teclar o confirma, para não errar o voto, né? Porque é muito importante esse momento ali do voto, ele ter a certeza que escolheu o número certo, o candidato certo, e aí o confirma para confirmar, enfim, o voto. Muito bem. Então o pessoal tem que chegar, procurar com antecedência, identificar aí a sua sessão eleitoral e fazer todo esse procedimento aí. Tem a fila, tem as preferências, vai ter lá os mesários, tem também lá os fiscais, e aí tem a votação após a habilitação aí na mesa, para com o título e o documento com foto também, né, minha gente, que é importante levar junto, sempre importante. E o destaque, minha gente, ordem de votação para deputado federal, deputado estadual, senador, governador e posterior e último para presidente. O Everton, pessoal, eu já tinha até mencionado para o Everton ontem na conversa prévia, mas aqui o pessoal até mencionou aqui das agregadas. Aqui na comarca nós temos um número reduzido, mas temos. As sessões agregadas são o quê? Agregado vem de junto, né? Que trabalha junto. Então, a palavra agregada, então a sessão agregada é a sessão que está junto uma com a outra. Certo. Então, para não nomearmos mais 4 mesários, não termos outra sessão eleitoral, outra urna eletrônica ali, como tem pouco eleitor em ambas as sessões, a gente junta 2 sessões ou até 3 sessões, para que todos os eleitores daquelas 2 sessões que não eram agregadas, agora estão agregados. Então vai ter uma sessão principal e a outra estará junto.
Certo. Então, nesses locais que a sessão está agregada, vai ter lá a identificação, sessão, por exemplo, 11 e 14 de Nossa Senhora das Graças estão numa urna só. E vai Então, sair com o número da sessão principal, que é a 14, Que é a 14. e ao lado vai estar lá agregada sessão 11. Sessão 11. Legal. É que daí tem aquela dúvida, até a gente mencionava que meu voto não apareceu na tal urna, né? Não, mas é que foi divulgado. Não apareceu na 11, mas estava na 14 lá quando foi divulgado. Nós Tá até junto, repassamos né? aqui aos veículos de comunicação Isso. essa lista das sessões principais e das agregadas. Então, no momento de Exato. divulgar, aí é só divulgar, olha, o eleitor que votou na sessão, nesse exemplo que eu dei, na 14, já é o resultado da 11 junto. Legal. Muito bem. Nosso horário aqui já está passando. Everton, deixa eu trazer aqui algum recado a mais lá desses pontos relacionados às orientações das eleições. Eu acho que aqui a gente abordou de uma forma geral e compilando também aqui, ó, fomos abordando e o pessoal foi perguntando, a gente automaticamente já foi respondendo para muitos aqui, como foi o caso aqui da justificativa, também da diferença aqui do título cancelado ou não, ou habilitado, mas que por outros motivos pode estar cancelado. E destaque aqui para o que pode e o que não pode no dia da votação. Em relação ao eleitor e também ao processo eleitoral, algo mais lá? Porque as folhas são bastante aí, Everton. A gente destaca que houve, então, essas audiências públicas de preparação das urnas, né? Tanto a geração de mídias como a preparação das urnas. Haverá ainda outras audiências, uma agora no dia 30, que é do sistema totalizador. Então, toda a justiça eleitoral está voltada aqui na comarca, o doutor Édipo, que é nosso juiz eleitoral, com muita atenção a essa parte procedimental e tal, para tudo ser público, tudo ser auditado. A pessoa pode ter a tranquilidade de que o voto dado será voto computado, o BU será impresso lá na sessão, o resultado da eleição já sai ali na própria urna eletrônica. Esse BU depois é publicado no site do TSE para que a pessoa comprove que o voto que foi dado ali na sua sessão, o resultado da sua sessão foi o resultado lá computado. Temos aplicativos como o aplicativo QR Touch, numa parceria com o Ministério Público, que fará uma espécie de uma totalização paralela. Então, o eleitor pode baixar esse aplicativo na loja Android. Ele ainda não está disponível, estará disponível agora entre hoje e amanhã, já disponível para que o eleitor baixe, até a imprensa poderá baixar, fazer a leitura dos QR Codes dos BUs, que estarão expostos no cartório eleitoral também, como sempre estiveram, né? O procedimento é o mesmo. É o mesmo, não muda nada. A Justiça Eleitoral sempre incrementa o sistema com algumas novidades, como por exemplo a linguagem de sinais. A ordem de votação segue a mesma. Nós temos aí o boletim de urna que vai estar em cada sessão após, né, a votação ali para conferência e depois para conferência ainda maior junto ao sistema onde vai ser alimentado aí proporcional e protocolado posteriormente. Fora isso, minha gente, basta ter consciência no voto, que é importante. Isso, é o principal. Então tá. Everton, obrigado. De nada. O Everton é o nosso convidado hoje aqui. No domingo a gente vai estar fazendo uma cobertura especial, Tropical FM trazendo todos os destaques das principais sessões eleitorais. Já desde as 8 da manhã, na abertura das votações, a gente vai estar conversando aí com toda a equipe da Justiça Eleitoral e o juiz eleitoral, que é o Édipo Costa Peber, que é que nos atendeu também no último domingo, aliás, no domingo anterior, em relação aí à preparação das urnas. Tá bom, minha gente? 8h14. A gente volta amanhã a partir das 7h30, mais cedo amanhã. Não temos a propaganda eleitoral gratuita, que termina hoje, inclusive, né? Hoje termina tudo, inclusive. O que pode e o que não pode hoje, a partir de agora, assim, rapidinho para nós. Eu gostaria de dar um exemplo que gerou uma dúvida, até a gente foi consultado, a questão de carreata ou passeata, pode até sábado às 22 horas. Só até sábado, 22. E o que mais? O candidato em si, o que pode e o que não pode agora... Isso, cessando as propagandas, né? A gente gostaria de chamar muita atenção também para a questão da proibição do derrame de santinhos no dia da eleição, porque ninguém gosta daquele candidato que é sujão, né? Aqui a gente na nossa comarca não teve essa experiência que a gente chama atenção para que não ocorra. Então, tomar cuidado aí o pessoal dos partidos para não derramar santinhos, que também é um crime no dia da eleição.
a gente vai estar preparado para poder registrar tudo isso e evitar esse dissabor do eleitor chegar lá no local de votação e ter todo aquele papel pelo chão, né? Certo. Muito bem. Então tá aí, orientações e a carreata aí até às 22 horas do sábado, que é permitido, né? Tá bom? São os destaques aqui do quadro entrevista. Hoje se estendemos aqui até pela pauta, né? Que é a cobertura da Tropical FM em relação às eleições 2022. Vem aí na sequência o Comando Geral, o quadro entrevista. Nós vamos repercutir trechos dessas orientações a cada passo lá do Everton, a partir das 12h25, após a propaganda eleitoral, no Jornal do Meio-Dia, hoje, quinta-feira, tá certo? Quadro entrevista que tem um oferecimento para a Farmácia São Jorge, a farmácia do Juarez, bem no centro, Avenida Santa Catarina. Farmácia São Jorge, a farmácia que tem 38 anos de história. A seguir, Comando Geral, um abraço. A gente vai ter a entrevista na íntegra, para quem não pôde acompanhar agora, também já no nosso site, em áudio e vídeo, e a foto que a gente vai registrar agora. Um abraço e até lá. Você acompanhou pela Tropical FM a